afuera, ¿no? Se ve muy lindo de acá también. Es con mucha alegría que hoy estoy acá más una vez. Pastor Leo, Mamá Cris me dio esta oportunidad y pensando em todo esto e em todo, não, que nós estamos acá contribuindo e mirando os planos, os propósitos de Deus se cumprindo para esta visão, para esta igreja, para esta nação. É algo extraordinário poder vivenciar todo isto. E pensando em esto, queria agradecer, não? Los padres espirituales que nosotros tenemos, Pastor Leo, Mamá Cris, porque es de verdad con mucho honor, con mucha gratitud en el corazón que tengo mi vida espiritual no colocada, pero siendo enseñada por ustedes. Es de una tremenda responsabilidad para nosotros tener a ustedes ahí por delante, porque son personas que de verdad nos inspiran con la entrega que ustedes tienen para la obra, con los frutos del Espíritu que yo veo a cada día ustedes ahí remando una vez más, siempre por nosotros, siempre buscando nuestro avanço y nuestra madurez espiritual. E pensando em esto, e em uma palavra que já me havia venido à mente, que hoje traga o tema da prédica esta noite. E o tema é unidade em el corpo de Cristo. Pero antes de isso, vamos orar. Gracias, Padre, por mais esta oportunidade de estar acá em tu casa, vivenciando, aprendendo de tu palavra, de tus enseñanças para nós outros, Padre. Que todo esto que acá vemos aprendendo dia após dia, pueda não solamente ser escuchada, pero praticada, Padre, para que seus propósitos, seus planos puedan ser cumpridos de la mejor forma, de la mejor maneira, para nossa vida, para nosso corpo em Cristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. E eu quero arrancar com um pasaje en el Antiguo Testamento, que é em Salmos 133, e ele nos diz assim: Quão bueno e quão delicioso es habitar los hermanos igualmente en armonía. Há também Reina Valéria 1909 que nos diz em uno, e algumas traduções igualmente em uno, e algumas traduções em português nos dizem em unidade. E aí eu fui buscar o que significa a palavra unidade, não em el dicionário. E eu pude ver que esta palavra vem de latim, de uma palavra que significa unitas, que designa a qualidade que uno tiene de ser único, de ser indivisible. Uma vez dicho isso, vamos agora ao Novo Testamento, em Efésios, capítulo 4. Efésios foi escrito por Pablo já em la prisão. Foi uma carta à igreja de Efésios, pero também aportou a las igrejas que estavam aí ao redor do Império Romano. E ele não estava exortando a igreja em si, pero la estava chamando para o cumprimento ou para um comportamento que deveria ser o comportamento del cristiano, de um cristiano. Porque neste momento a igreja estava tendo muitos judíos que estavam se convertendo a creyentes, e estes judíos que se estavam convertendo a creyentes, como que estava excluyendo os outros creyentes. E aí, como forma de trazer o grupo, não trazer a igreja a unanimidade, ele predicou, ele escreveu esta carta. E aí, em Efésios 4:1, ele nos diz: Yo, pois, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste chamado.
Então, o primeiro versículo, Pablo já acá nos diz que há uma forma digna de andar para a vocação a qual fuimos chamados. Esta expressão é algo forte. Pablo nos diz que andemos de forma digna. Se ele nos habla que há uma forma digna de andar, vocês concordam comigo que também há uma forma que não é digna. Não sei se existe em castelhano indigna. Que há uma forma indigna. Então, ele nos chama a esta responsabilidade de cumprir nosso propósito, nosso chamado em Deus de forma digna. E aí ele sigue no versículo 2. Com toda humildade e mansedumbre, suportando-nos com paciência los unos a los outros em amor. Primeiro, ele nos disse que há uma forma digna de portar-nos. E no versículo seguinte, ele nos disse que forma digna é essa: andar em humildade, mansedumbre e paciência. Há outras traduções que dizem longanimidade, suportando uns a los outros em amor. E aí, eu quero partir para as definições de cada uma destas palavras, para que nós possamos entender em profundidade como chegar a este espírito de unidade. E a humildade, muitas das vezes nós lo atribuímos a não ter plata, não? Ou a status social. Pero sabemos que a humildade nada tem que ver com isto. A humildade se trata de reconhecer minha capacidade e minhas debilidades, assim como também saber reconhecer em nossos irmãos suas capacidades e suas debilidades. Depois, ele nos disse que é importante que tenhamos mansedumbre. Muitas vezes, nós falamos de mansedumbre e nos remetemos a uma pessoa que é demasiado passiva. Ou seja, uno lo passa, lo empurra, lo aprieta e está aí como que nada. Pero la verdade, mansedumbre se trata de la capacidade que uno tiene de aprender e reconhecer la necessidade que tiene de saber e desarrollar cada vez mais. Não é, ou seja, não é uma pessoa que seja muito reativa, digamos assim, que contesta toda a ligeira, que não aceita que nadie te dice algo, porque los mansos sabem a necessidade que tem, independente do lugar que ocupe, de crescer cada vez mais, que necessita evolucionar espiritualmente. E a mais de la humildade, não nos chama a ter humildade, mansedumbre, Pablo nos vem trazer também a longanimidade. O que é ser longânime? É ter ânimo largo, não? Aprendemos este em fruto del Espírito, em Rema. Acá temos uma maestra, Mamá Cris também. E podemos ver muito isto na vida de pastor também. Creio que ele ha sido longânime em muitas ocasiões com muitos de nós outros. E longanimidade tem que ver com isso, ter um ânimo largo, não ser explosivo, não ser enojón. E aí você me vai dizer, pero lá isto não vai com meu temperamento. Eu não posso com isto, eu sou muito reativa, eu hablo mesmo. Pero hoje, eu digo porque antes de todo esta palavra foi dicha a mim mesmo, porque os ouvidos mais cercanos a minha boca são os meus. Pero hoje les digo que nós somos novas criaturas. E o Espírito Santo que habita dentro de nós vem a moldear-nos para que nós possamos controlar nossas emoções. E é muito clara a palavra. Só há uma forma de hacerlo, de ser digno, que é caminhar em humildade, mansedumbre e longanimidade. Hermanos, há só uma forma de ser digno, é andar em humildade, mansedumbre e longanimidade.
soportando-nos unos a los outros em amor. E soportando não é, já está. Soportando é em literal a palavra, el soporte. Ponele, para esta pantalla está aí, mirando a la gente que senta de este lado, há um soporte que la sostiene aí. Então, é isso que diz a palavra, para que nós possamos sostener estas pessoas. E quando sostenemos a algo, os dois crescem. A persona que nós por aí temos que sostener e nós mesmos. E isto significa, se hoje eu posso sostener a alguém, significa que alguém me sostene também. Porque a parede sustenta o soporte e o soporte sustenta a tele. E aí ele sigue, não? Em el versículo 3. Solícitos em guardar la unidade del espírito e el vínculo de la paz. Em la NVI nos dice esforçando-se para mantener la unidade del espírito mediante el vínculo de la paz. Porque, hermanos, creo que nosotros en la atual madurez que estamos, é muito sencillo para nós perder a paz ou entrarmos em pleito com alguém. É como uma pestañada ou deixar de poner atenção e quando se vê já está discutindo. Pero para esforçar-nos, pero quando queremos manter a paz, há um esforço. Acá em Argentina, creio que há um dicho muito comum que é remar en la dulce de leche. É como que é esforço que temos que fazer. E a palavra nos diz, há que esforçar-nos para manter a unidade do Espírito mediante o vínculo de la paz. Pero quantos sabem que se Deus nos pide para que nós nos esforcemos, isto significa que esta força Ele nos dará também. Porque Ele jamais nos vai pedir algo que não podemos dar. E essa força habita dentro de nós. É uma força sobrenatural que o Espírito Santo nos proporciona. Porque, hermanos, não existe que uma pessoa tenha Deus habitando dentro tuyo e ser uma pessoa comum. Isto não passa. Nós temos adentro de nós a capacidade e a força para nos esforçarmos para o bem comum. Aí, quando vamos antes em el versículo 7, ele sigue e nos diz: pero a cada de vosotros foi dada a graça conforme a la medida del dom de Cristo. E o versículo 11, que é um versículo já conhecido, ele apresenta os dones ministeriais, não, profetas, evangelistas, pastores, maestros e apóstolos. E no versículo 2 ele sigue: a fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministerio, para a edificação del corpo de Cristo. Ou seja, Pablo arranca achar em el primeiro versículo, dizendo-nos que existe um modo digno para a vocação, a lo qual fuimos chamados. Depois, em el versículo 7, ele nos diz que há uma graça que nos cubre para que nós possamos pôr em prática estas vocações. E aí ele apresenta os dones e depois ele nos vem a falar que os dones que a nós é dado é para perfeccionar a los santos para a obra del ministério e para edificar o corpo de Cristo. Ustedes estão seguindo, estão acompanhando a lo que estamos sendo? Existem, hermanos, dones ministeriais, pero cada de nós também fomos chamados por parte de Deus para hacer algo en el reino, para evolucionar en la iglesia y para contribuir en la iglesia de alguna forma. Y la gracia de Dios vai ser proporcional a este chamado. E não é solamente isto.
O chamado que temos tem o propósito de nos aperfeiçoarmos, porque quantos santos há acá hoje? Então, se é para perfeccionar a los santos, ou seja, a prática e o desenvolvimento de los dones também nos vai perfeccionando. Ou seja, quando nós outros praticamos ou quando nós outros desarrochamos ou cumprimos os desejos de Deus para nossa vida, nós outros estamos fazendo-nos pessoas melhores. Nós outros estamos evolucionando, madurando espiritualmente. E cada um de nós outros, se entregamos os dones, seremos perfeccionados como corpo. Se cada um entrega seu dom de forma correta, nós outros como corpo seremos perfeccionados. O desenvolvimento espiritual de cada um de nós outros vai trazer perfeccionamento a los santos e ao serviço adequado a los santos e vai proporcionar a edificação do corpo de Cristo. Vós sabeis que sois responsável por la edificação do corpo de Cristo? Que não é solamente uma responsabilidade del pastor hacerlo. Vós também, com tu dom, és corresponsável por esta edificação. E como já estamos vendo em todo este passagem, não é solamente vós como persona, senão é a forma com que vós te portás, é tu comportamento. Se nós nos comportamos de forma digna, isto favorece a edificação do corpo de Cristo. Pero se nos portamos de forma indigna, isto significa que há alguém trabalhando para a edificação e de alguma forma vós está derribando o que alguém está fazendo. E de esta forma, o corpo de Cristo não avança e não caminha de la forma ou em la velocidade que deveria. E se pararmos para reflexionar, o que estou dizendo é algo duro, pero é a realidade, porque o que eu hago, a forma com que me porto, interfere em la condição que Deus tem de realizar as coisas em la terra. É uma tremenda responsabilidade. E vocês me podem dizer, pero lá Deus não é soberano? Eu lhe vou dizer, sim, lo é. E em sua soberania, elegeu a nós outros para que através de nós outros possa evolucionar e possa crescer o corpo de Cristo. E uma vez que Deus conta com nós outros, não podemos viver de qualquer maneira. E aí em el versículo 13, ele sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá Pablo nos está dizendo que necessitamos estar comprometidos com o comportamento, porque este comportamento nos vai trazer perfeccionamento. Esse perfeccionamento hará com que crescamos até que cheguemos à la unidade de la fé e em pleno conhecimento de Jesus Cristo. Em el versículo 14, ele sigue dizendo para que já não seamos como niños. Porque uno bien sabe que um niño, ponele quando chega a Caluli, não? Ou Mateo, são niños muito chiquitos. E as necessidades que ele tem, as roupas que ele põe, lo que ele se alimenta, é muito distinto, por exemplo, de Heitor, que por aí está cumprindo seus 7 anos. E já se expressa de forma distinta, e suas necessidades são distintas, e suas roupas são distintas, que também é muito distinta das necessidades de Ana, que já tem seus 10 anos, já está em sua pré-adolescência, já lhe gusta outras coisas, já tem outros desafios. E assim é nós outros em la vida espiritual. Nós outros vamos avançando. E Pablo nos chama a esta responsabilidade, para que já não seamos como niños. Que à medida que nós outros tenhamos tempo em la fé como crescente, isso também é responsabilidade.
Pero quantos sabemos que há muita gente que por aí tem 10, 20 anos de creyentes e todavia espera que o pastor chegue, se acerque a ele, lhe apriete los cachetes e lhe diz: ai, cosita linda. Já não vá mais, já são outras coisas, já são outros desafios e nós outros necessitamos madurar para que nosso dom pueda ser colocado de forma digna e o corpo pueda se expandir. E se seguimos, para que me perdi. Pero se seguimos, se seguimos a palavra, isto nos hará madurar. Lo que nos hace madurar espiritualmente é a palavra, é a verdade. Porque em el versículo 15 ele nos vem a dizer: pero seguindo a verdade em amor, crezcamos. Qual é a verdade? É a palavra. Se seguimos a palavra em amor, vamos crescer. Se seguimos a verdade, esta nos hará crescer. E quantos sabem que seguir a verdade não é o mesmo que conhecer a verdade? Porque eu conozco a direção de minha casa, pero o hecho de que eu conozca não me vai fazer chegar allá. Se eu não sigo as instruções que tenho adentro mío para chegar allá, não vou a chegar. Ou seja, seguir a verdade é muito distinta de conhecê-la. Eu sei que em esta casa e em este ministério não nos falta palavra, porque o verbo de vida é conhecido por darnos, por aportarnos a palavra e o conhecimento. Esto já temos. E não é ao acaso que que pastor Buddy teve o discernimento de poner verbo de vida. É uma palavra que nos dá vida. E através de esta palavra, nós outros vamos crescer e madurar espiritualmente. E é esta palavra que nos dá vida, que nos faz crescer e que nós outros devemos seguir em amor. E isto, irmãos, não é um fardo, não é pesado. Ao revés, a palavra nos diz que o jugo é suave, e leviana ligeira é sua carga. Pero isto vai depender do compromisso que nós outros temos para praticar a palavra, para ser colocado em ação todo o que está escrito acá. Este livro, hermanos, não é um cuento, é a boca de Deus hablando com nós outros. E nesta noite, o mensagem que tenho para vocês é: eu rogo a vós outros que andeis de modo digno da vocação a que fuistes chamado, com toda humildade, mansedumbre e longanimidade, soportando-nos unos a los outros em amor, esforçando-nos para preservar a unidade do Espírito em el vínculo de la paz. E esta é a palavra de Deus hoje para nós outros. Aleluia. Quantos foram bendecidos nesta noite? Glória a Deus. A vontade de Deus, queridos, é que podamos crescer nele conhecimento de sua palavra. Mientras ella estava falando acá, me hacía recordar um momento nas escrituras em donde quantos acá já escutaram a respeito da vida de Job? Se habla muito sobre Job, sobre basicamente o sofrimento de Job. A primeira coisa, quando escutamos falar sobre ele, se habla do sofrimento que Job tuvo. Pero quantos sabem que todo o que temos que mirar em la palavra de Deus, principalmente com o que diz a respeito ao Antigo Testamento, devemos poner os olhos ou os lentes do Novo Testamento. Amém? Porque o Antigo Testamento era uma imagem, era uma figura de coisas que vendriam, e agora nós outros temos a realidade.
Sin embargo, la palabra nos habla que del ejemplo de Job, allá en Santiago, hablando sobre la paciencia que Job tuvo, ¿no? Pero meditando y mientras ella hablaba sobre esto, es impresionante, queridos, como dentro del cuerpo de Cristo nosotros vemos personas que llevan años viniendo a una iglesia, años que congregam, años que se dicen cristianas, pero não necessariamente estes anos que han expuesto suas vidas a la palavra de Deus foram suficientes para hacerlas madurar. É impressionante como, naturalmente hablando, e eu creio que você vai poder estar de acordo comigo, como nós outros podemos encontrar pessoas que, em lo natural, não são maduras, não? A vezes têm uma mentalidade de niños, muito infantil a vezes. Espiritualmente hablando, não é distinto. Incluso há uma advertência e uma repreensão em la palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 5, quando disse que com o tempo que já tinha de exposição a la palavra de Deus, já tinha que ser maestros. Sin embargo, eles necessitavam volver a tomar a leite de la palavra. Por quê? Porque não suportavam o alimento sólido. Não suportavam comer pucheiro, feijoada, não, um buen assado. Não suportavam. É interessante porque quando os ninhos estes estão sendo amamantados, é impressionante. Todo o que come la mamá vai ao nene, não? Incluso os cólicos vêm muitas vezes a causa de esto, porque por la leche materna el niño absorve todo o que come la mamá. Agora, dice la palavra que mientras somos niños, solamente podemos soportar a leite. E Pedro nos habla para que podamos desear ardentemente a leite espiritual não adulterada, para que por ella nos seja dado crescimento. Então, há uma fase na vida cristiana que o alimento que é necessário é a leite, pero há outra fase da vida cristiana que já não basta mais viver basado ou solamente com a leite. Imagínate eu com este tamanho que tenho, com a idade que tenho, tomando mamadeira, não? Solamente tomando a leite. Não poderia ser. Chega um determinado momento onde incluso a medicina habla, não? A partir dos 6 meses é necessário inserir ou introduzir outros tipos de alimento. Então, à medida que o nene se vai preparando, se vai estruturando, ele vai criando condições de suportar um alimento sólido. E eu creio que, espiritualmente hablando, Deus nos está chamando a atenção, não é de agora, não é de há pouco, é de há rato já, chamando-nos para um maior nível de crescimento nele Senhor. Um maior nível de crescimento implica também um maior nível de responsabilidade. Queridos, se nós outros somos negligentes com o conhecimento que já temos, nós outros daremos-nos cargo de la responsabilidade que a falta de actuar com o conhecimento que já temos vai ocasionar. Então, a vezes, actuar de uma forma como ninhos espiritualmente é justamente deixando de cumprir, não, e praticar e seguir estes princípios que aprendimos nesta noite. À medida que nós outros, como corpo de Cristo, como cada um individualmente entende seu lugar nele Senhor e seu aporte, que há um dom, uma graça de Deus fluindo em sua vida. Quando vós decides omitir-se e não fluir, e não bendecir ao corpo com o que Deus te ha confiado, não solamente o corpo deixarás de crescer, vós vas a também atrofiar, vós vas a impedir com que o que Deus tem para tu vida cresça. E eu empecé falando sobre Job acá, porque dentro do livro de Job você vai ver algumas pessoas falando, não? Vas a ver o diabo hablando, vas a ver a Deus hablando, vas a ver o próprio Job hablando das experiências que ele tuvo. Aparecem 3 figuras, 3 amigos de Job que vão a visitá-lo e quando o encontrem naquela condição, empieza a dizer que o que ele estava vivendo foi a causa de que ele supostamente ou seguramente havia pecado. Não pode ser que vós esteja passando por tantas misérias, com tantas tragédias e não haja hecho nada. Então, eles estavam poniendo culpa, carga em la vida de Job, dizendo: pecaste, em algum momento te mandaste uma macana e agora está cosechando todo o que has sembrado. E Job começou a entrar em conflito consigo mesmo, porque quando ele mirava seu coração, ele mirava suas atitudes para com Deus, ele se encontrava um homem íntegro, ele se encontrava que não havia hecho nada malo.
E então chega um determinado momento que aparece alguém mais. Aqueles 3 amigos de Job eram homens maduros, eram homens que tinham canas em la cabeça, não? El pelo branco, homens que al ver deviam inspirar madurez, deviam inspirar a sensatez al hablar. Sin embargo, queridos, quando você vai fijar-se nas palavras de aqueles homens, os anos de vida que tinham não expressavam e não exalavam a madurez. E então se levanta um outro amigo de Job chamado Eliú e disse: eu los escuché hablar. Job, escuché hablar todos sus argumentos, toda sua justiça própria aí. Esperei a ustedes para ver se de estos pelos blancos iban salir sabedoria, pero me he encontrado com pessoas insensatas que estão falando de lo que não conhecem, que estão falando de coisas que não existem, e ele empieza a defender o caráter de Deus. E quando você se fija no final do capítulo, do último capítulo de Job, Deus então toma a palavra, confronta a Job dizendo: onde estavas vós quando eu criava a terra, quando eu estabelecia todas as coisas, com sabedoria he formado o mundo? E então Job reconoce a Deus e diz: eu te conhecia de escuchar hablar, pero agora mis ojos te ven. Por que eu te estou dizendo isto, queridos? Porque Deus ele nos está chamando e nos está invitando a não somente ser conhecedores da verdade, conhecedores da palavra, pero ha chegado o momento onde devemos sair da condição de ninhos, deixar de pensar como ninhos, de hablar como ninhos, de actuar como ninhos e verdadeiramente portar-nos como homens e mulheres maduros de Deus. Porque quando assumimos esta responsabilidade, o que vai suceder é que o corpo de Cristo vai continuar crescendo. E esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Quando entendemos que hacemos parte de um corpo que Deus quer acelerar, que Deus quer multiplicar, que Deus quer bendecir, que Deus quer dar maior relevância, não pense que Deus vai fazer isto com uma placa ou com um slogan ou com uma logo. Não, Deus quer fazer isto por meio do tuyo, porque nós outros somos a igreja. A igreja não é este edifício acá, amém? Se lo fuera, deixaríamos de ser igreja porque salimos de abaixo. O lugar que estávamos nos identificava, pero verdadeiramente igreja não é um edifício, igreja é a união de cada homem e mulher de Deus que entende que pertence a uma comunidade e mais achar pertence à família de Deus, amém? E queridos, eu sempre digo, o que Deus nos ha chamado para ser, Deus nos ha confiado dones, talentos, habilidades, há coisas dentro tuyo que Deus não confiou a nadie mais. Por lo tanto, nós outros devemos vestir-nos mesmo deste sentimento, não? De ter o mesmo sentir que havia em Jesus Cristo, amém? Humildade deve ser uma característica do povo de Deus, amém? La mansedumbre, como aprendimos hoje, la longanimidade, pratica estas coisas. E vas a ver que em seu dia a dia, não somente afuera da igreja, pero acá também, porque é fácil ser um bom cristiano ou um bom hijo de Deus com quem nos llevamos bem, com quem temos afinidades, amém? Pero vamos encontrar-nos acá dentro, achá afuera, em la própria casa, com pessoas que são distintas de nós outros. Aí é onde devemos demonstrar madurez, devemos demonstrar e suportar los unos a los outros, porque dentro de uma igreja, eu te vou dizer uma coisa, eu sou pastor acá na Argentina há 12 anos, pero antes eu já estava no ministério, não? Eu já tenho mais de 20 anos que estou no ministério, e já he descoberto desde muito temprano, graças a Deus, que dentro do corpo de Cristo não há pessoas glorificadas todavia. Se vos hubiera sido glorificado, já não estaria mais acá nesta terra. Todos nós outros estamos em um processo de crescimento, de madurez, e vas a encontrar ao largo de sua trajetória, queridos, com cristianos, como a palavra habla, de homens carnales, homens e mulheres maduras espiritualmente, pero também vamos a encontrar carnalidade dentro da igreja, celos, pleitos, todas estas coisas. Pero porque a palavra de Deus nos muestra e não nos niega esta verdade? É porque a palavra é um retrato, amém? É uma foto de como Deus quer que nós outros estemos e de como nos veamos a nós outros mesmos, amém? Então, mire para a tua vida e não aponte a lo demás, porque não fomos chamados para juzgar a nadie, pero devemos escudrinhar-nos a nós outros mesmos e dizer: Senhor, será que estou reflejando
La madurez, o estou frutificando ao nível do conhecimento que tenho? Porque, queridos, se pode cobrar de alguém, não se pode cobrar de alguém que não tenha conhecimento, pero alguém que tenha conhecimento se hace responsável do conhecimento que tem, amém? O conhecimento traz consigo uma responsabilidade. Então, a partir de hoje, quando alguém pisa em seu pé e a carne se levanta, domina esta carne, amém? Domina este sentimento, domina estas coisas, e isto te vai demonstrar ser uma pessoa madura, amém? Uma pessoa madura não é sinal de alguém que lleva anos em la igreja. Uma pessoa madura é aquela que sigue a verdade em amor, amém? Aquela que pratica a palavra de Deus, e é assim que devemos ser conhecidos, é assim que devemos animar-nos uns aos outros e estimular-nos à prática da palavra. Eu te posso garantizar algo: cada vez que nós outros decidamos praticar a palavra, vai haver galardão de Deus para nossas vidas, amém? Porque Deus e sua palavra são uma só pessoa. Quantos foram bendecidos e edificados nesta noite? Saldremos de acá inspirados a entender que o crescimento que Deus quer dar e Ele quer fazer por meio de cada um de nós outros, amém? Diga comigo: eu sou parte do crescimento que Deus quer dar, amém? Aleluia. Eu queria agora pedir-te que pudesse barrar sua cabeça e cerrar seus olhos, porque te quero dar a oportunidade de fazer algo tão importante nesta noite. Eu não creio em coincidências, mas eu creio no propósito de Deus. E Deus, Ele conecta pessoas, Ele nos inspira e Ele nos invita a lugares, e Ele nos põe em ambientes onde sua palavra e sua vontade e seu coração vão estar bem claro para nós outros. Me recuerdo de um momento quando Pedro, o apóstolo Pedro, teve uma visão, onde veia animais que para ele e para sua costumbre eram impuros, e Deus lhe dizia: mata e come. E então ele reconheceu, depois da insistência de Deus por terceira vez, a não mais actuar de aquela forma. E quando ele desperta de aquela visão, havia um homem que estava chamando-lo para ir à la casa de um gentil chamado Cornélio. Então, naquele lugar, pessoas foram invitadas, foram chamadas para simplesmente escutar o que Pedro tinha para dizer. E eu creio que este é um momento propício, no qual quizás haja recebido uma invitação, que quizás alguém te haja dito: vamos achar, venga à minha igreja, vamos aquele culto, e vós acá estás. E eu te quero dizer que não estás por uma coincidência, estás porque o Espírito de Deus conhece suas necessidades. Ele conhece e sabe todo o que vós necessitas, e sabias que necessitavas escutar palavras como esta, porque palavras que vêm de parte de Deus têm poder de transformar nossas vidas, têm poder de cambiar nossa história. E quizás vós haja entrado acá nesta noite e não tenha certeza dentro de seu coração sobre sua vida eterna e sobre sua salvação. E esta não é a vontade de Deus para ti, que vivas com incerteza, com incertidumbre de seu futuro e de sua vida eterna. Se Jesucristo, seu único Hijo, morreu em uma cruz, e disse a palavra de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, pero receba vida eterna. Eu te quero dizer uma coisa nesta noite: vida eterna não se trata de ir a uma igreja, nem de pertencer a uma religião. Vida eterna, solamente Jesucristo é aquele que nos pode dar. E a forma como nós outros podemos estar seguros de nossa salvação e de nossa vida eterna é reconhecendo que Ele é o autor e é o consumador de nossa fé, que Ele é o caminho que nos leva a Deus. Assim que aí onde estás, com todos os olhos cerrados, se for a sua última noite de vida nesta terra, tu sabes para onde vas? Ou tens medo e inseguridade del dia de manhã? Se vos chegaste acá nesta condição, eu quero que sepas que Deus amou tu vida de uma maneira tão intensa e tão profunda, que Ele foi capaz de entregar o que Ele tinha de mais precioso, seu único Hijo. Então, nesta noite, se vos queres sair de acá com certeza de sua salvação, aí onde estás, com todos os olhos cerrados, simplesmente levante uma de suas manos. E esta mano levantada, graças, querida, deixa eu ver o sua mano. Muitas graças. Aí alguém mais que necessita tomar esta decisão, tenha ele coragem de dar uma señal simples e sencilla. E com esta mano levantada vai estar dizendo: eu reconozco ao Senhor Jesucristo, eu quero recebê-lo
como Senhor e Salvador de minha vida. Há alguém mais? Glória a Deus. Vos que levantaste sua mão, querida, por favor. Eu quero que venha cá, eu quero orar por ti. Isso. Por favor, venha cá. Que bueno. Você pode dar um aplauso. Que bueno. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por esta. Padre, em nome de Jesus, te dou graças. Graças, Senhor, por este coração que nesta noite reconhece a Jesucristo como Senhor e Salvador de sua vida. Padre, esta sede e esta hambre de salvação hoje será llena, Padre, e esta será satisfeita. E declaramos, Senhor, que nunca mais será a mesma. Graças por hacerla e traerla a tu família, a tu reino. E la bendecimos, Senhor, e declaramos que esta crescerá e frutificará em tu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso uma vez mais. Pode ir com Isa. Aleluia. Quantos se põem contentes? Deus é bueno. Amém. Aleluia. Se vós já entraste acá neste lugar, já hiciste a Jesucristo, Senhor e Salvador de sua vida, pero nunca antes fuiste bautizado no Espírito Santo e queres receber o poder de Deus, queremos também orar por tu vida. Se vós deseas hacerlo e queres orar em outras línguas, queremos orar por ti. Há alguém que tem este desejo, quer hacerlo? Todos llenos? Glória a Deus. Alguém com algum síntoma de enfermidade em seu corpo físico e vós queres oração, também queremos orar por tu vida e liberar o poder de Deus sobre ti. Há alguém? Glória a Deus. Todos sanos, todos llenos. Aleluia. Deus é bueno. Eu tenho um impulso em meu coração e eu simplesmente lo vou a obedecer. Eu estava sentado acá e concentrado na palavra, na adoração. Eu nem vi quem estava chegando e os que se foram sumando. Mas quando subi acá nesta plataforma e agarrei este micrófono, é como se, assim como estas luzes estão enfocadas em quem está acá, é como se o Espírito Santo me hiciera ver que há um foco de Deus puesto sobre ti. Vós mesmo, isso, vós mesmo. E quando eu falava um pouco sobre ambientes onde Deus nos conecta em lugares para escutar palavras certas para momentos específicos, eu sabia que era Deus falando contigo. E eu te quero dizer uma coisa, vai começar a funcionar em tua vida a partir de hoje, uma nova percepção do entendimento do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu não te conosco, não sei de onde viene nem para onde vas, pero o foco de Deus nesta noite está sobre ti, dizendo-te que Ele está contigo, Ele não te desampara e Ele te guiará e te alumbrará seus caminhos, porque o plano de Ele é o que se vai estabelecer em tu vida. Esteja sensível para simplesmente perceber a voz de Deus em los detalhes, em las pequenas coisas. E Ele vai falar contigo, trazendo-te confirmações, direções e percepção de lo que se deve e também lo que não se deve fazer, para que sua alegria seja completa em Ele. Amém? Receba esta palavra. Aleluia. Glória a Deus por isto. Queridos, abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Amém? Que noite gloriosa. Verdadeiramente é um super miércoles. Cada vez que nos reunimos como igreja para exponer nossas vidas à palavra de Deus, Deus hablará com nós outros. Amém? Que coisa maravilhosa é escutar a palavra de Deus. E em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Pablo, inspirado por el Espírito, disse: Mi Deus, pues, suplirá todo lo que os falta conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Queridos, eu creio que este versículo, eu sempre digo, é um versículo clave que muitas vezes está em las alacenas de las casas, em la puerta de las heladeiras, amém? Em la cajita de promessas não pode faltar. Todos nós outros nos animamos quando escutamos este versículo que diz: Mi Deus pues suplirá toda. A mim me encanta quando Deus põe toda, porque todo inclui todo e não exclui completamente nada, amém?
entonces todo lo que sea falta en su vida será suplido conforme a las riquezas de Dios. Ahora, puede ser que miremos para nuestra própria vida e tenhamos falta de alguma coisa, e quando vayamos a la bilheteira, a la cuenta corriente ou a la caja de ahorro, não encontremos fundos suficientes para suplir a visão que temos. Pero quantos sabem que Deus ele não está condicionado a nossa condição para suplir nossas necessidades? Diz a palavra de Deus que Ele suple conforme a suas riquezas em glória. Dice, queridos, que allá en el cielo, en donde Dios está, las caixas son de oro y son de cristal. Amén. Lo que los hombres matan y mueren por obtener, Dios las pisa. Dios para Él es nada. Entonces, las riquezas de Dios disponibles para nosotros, yo te digo algo, el cielo no está en crisis. El cielo não sofre com a inflação, el cielo não sofre com instabilidade, amém? El cielo todo está perfeito e as riquezas de Deus, estas são infinitamente melhores e maiores que as riquezas deste mundo. Eu te digo algo, quando Deus te dá uma visão, quédate tranquilo, Ele também traz com esta visão a provisão, amém? Para que cumplas o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida. Sin embargo, eu te quero alertar sobre um princípio. Este versículo não está escrito de uma forma aislada, amém? Não é que cachou de paracaídas acá dentro deste contexto. O apóstolo Pablo habla este versículo para uma igreja, a igreja de Filipenses, ou a igreja de Filipos, que havia deseado participar com ele em la predicação do evangelho. Quiso fazer uma associação, uma parceria com Pablo, em razão de dar, pero também de receber, porque é assim no reino de Deus. Há um princípio: todo lo que o homem sembrar, vai cosechar. Desde, queridos, que Deus estabeleceu achar, depois do dilúvio, Deus estabeleceu um princípio, que mientras haja dia, noite, verano, inverno, frio, calor, habrá la siembra e la cosecha. Amém? Dice a palavra que de Deus nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre sembrar, também cosechará. Então, quando nós damos ao Senhor com alegria em nosso coração, segundo hayamos proposto, não por necessidade, não porque nadie nos pressiona, amém? Pero damos com alegria, ativamos este princípio de que de dar e ao dar vamos também receber. E aí podemos parar-nos firme em las promessas da palavra de Deus que diz: mi Deus pues suplirá todo lo que me falta, segundo e conforme as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Amém? E é com este entendimento que nós vamos dar ao Senhor nesta noite, reconhecendo como Senhor de nossas vidas, como nosso provedor. Amém? Então, se vos necessitas entregar seu diezmo, então levante suas manos, os diáconos te vão alcançar com um sobre azul, ele sobre blanco vai para o regalo. Todavia estamos em tempo de regalo del cumpleaños. E ele sobre dourado é para o compromisso. Domingo hicimos a renovação do compromisso. Antes lo habíamos hecho para a obra em Zona Norte, pero agora, a partir de agora, os compromissos serão direcionados para cá, para este alquiler, amém? Para que como família, como corpo, podamos unir-nos para este propósito, para este fim. Então, vos já sabes, sobre azul para su diezmo, el blanco para el regalo e el dorado para el compromisso que existe não com homens, não com uma instituição, sino com el próprio Deus. Amém? E nós vamos lá, a ofrenda vá diretamente no alfolí, não hace falta poner em nenhum sobre, vos das de su coração. Amém? E nós vamos honrar o Senhor neste momento. Padre amado, te damos graças por la rica oportunidade, Senhor, que temos de participar contigo em razão de dar e também de receber. Graças porque de tus manos, Senhor, hemos recebido toda nossa provisão, Senhor. Tu eres la fuente, não são nossos padres, não é nosso emprego, sino que és Ele, Senhor. Tu eres nosso pastor e por esto nada nos faltará. Senhor, recebe cada dádiva, compromisso, ofrenda, diezmo de tu pueblo como olor fragante, como sacrifício vivo e aceitável a ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos a dar com alegria.
Bueno, antes de terminar, ¿hay alguien que nos visita hoy por primera vez? Tenemos las chicas ahí, wow, 4 pessoas visitando-nos. Por favor, pónganse de pé. Vamos dar um forte aplauso a ellas, amém. Muitas graças por vir, muitas graças por estar. Podem tomar assento. Queremos volver a invitarlas a estar com nós outros el domingo a la mañana. A las 11 de la mañana es nuestro culto dominical acá. Es el culto de domingo nuestro, es a las 11 de la mañana. Y tenemos una sala VIP. Para nosotros, los que vienen por primera vez, son very important people, son VIP. E queremos recebê-las. Vamos aí ter um momento de tomar um cafecito, comer umas medialunas. É uma maneira muito sencilla que temos para receber a vocês. Assim que venham domingo e passarão em nossa sala VIP. Tá bem? Outra coisa é que temos salida de evangelismo el dia sábado 24 de junho a las 16 horas. Amém? Vamos ao obelisco, então lleve algo calentito, chocolatada, café, um té já preparado, porque não vai poder a gente fazer infusão aí no momento, amém? E vamos evangelizar e compartilhar a palavra de Deus el sábado 24 de junho, ok? Domingo agora estaremos tendo acá a recepção de los nuevos miembros, amém? Terminamos el ciclo del discipulado. E vamos a ter um desayuno com eles e durante a programação do culto eles vendrão acá, receberão seu certificado de membresia e vamos fazer uma fiesta para celebrar a chegada destes 17 novos membros em nossa igreja, amém? Nossa igreja está em crescimento, está em expansão e cada dia mais e mais Deus está sumando aqueles que abraçam a esta visão e temos que celebrar. A los que estão chegando agora, nosso novo ciclo de discipulado vai começar o primeiro domingo de julho, ok? Já estamos na segunda semana de junho, vai volar este mês e o primeiro domingo de julho já arranca o novo ciclo de discipulado. Já temos pessoas que já estão aguardando este momento e nós outros não vamos a parar, amém? Vamos a chegar hacia a meta e Deus ha sido fiel e acá seguiremos avançando, amém? Al salir de acá, nuestro verbo gourmet estará abierto. Hay pancho, chá, hay golosinas, hay un montón de cosas para pasar, para disfrutar. Entonces, pase y disfrute de este ambiente también. Amén. Creo que no tengo nada más que decir. Ponémonos de pie en esta noche y damos gracias al Señor. Amén. Al salir de acá, salude a las personas nuevas que chegaram. Amém. E tenham todos uma noite de paz. Eu quero orar por ti e nos veremos el domingo a las 11 de la mañana acá. Amém. Recuerden que foi a la noite este fin de, porque era um fin de fiesta, pero nuestros cultos oficiales son domingo a la mañana a las 11 de la mañana. Amém. Padre, graças porque nos hiciste chegar acá. E Senhor, em paz regressaremos a nossa casa, guardados, protegidos. Graças por enviar tus ángeles que receberam ordens a nosso respeito, Padre. E graças, Senhor, por um resto de semana cheio de paz, cheio de alegria, cheio de plenitude. E, Senhor, somos bendecidos ao entrar e ao sair de todo lugar. E em todos os lados, tu mano bondadosa está sobre nossas vidas, favorecendo-nos, abrindo-nos portas, Senhor, operando milagros extraordinários. Em nome de Jesus, te damos graças. Amém e amém. Saúde a quem está lá do tucho e nos vemos domingo. Tchau.